nós estamos de volta com o programa Saúde e Consciência. Estamos aqui no consultório da doutora Marcela para falar sobre hidronefrose em crianças. Doutora, obrigada por nos receber aqui, né? Mas antes da gente conversar sobre hidronefrose, conta um pouquinho da sua trajetória acadêmica, sua formação, como a senhora veio parar aqui em Umuarama. Sim, assim, eu me formei em medicina em Minas, né, na minha cidade, que é no sul de Minas, Pouso Alegre, e fiz também lá a formação em pediatria geral, e depois eu fiquei mais 3 anos em São Paulo completando a parte de nefro, né, que a gente não tinha lá na região, eu acabei indo para lá, trabalhei em vários serviços lá também em São Paulo, fiquei por volta de 3 anos lá e aí a gente acabou vindo para cá esse ano, né, que a gente tinha parentes aqui e a gente veio tentar a vida para cá que estava um pouco mais tranquilo. São Paulo estava meio complicado. A senhora atende pediatria clínica e pediatria geral, né? Isso. E nefropediatria. Isso, as duas áreas. Em relação à nefropediatria, né? O que é hidronefrose? O que causa? O que a criança, como que a mãe pode perceber para procurar o médico? Os sintomas, sim. O que a gente sempre pede, assim, no período de pré-natal, quando é feito um exame morfológico de uma maneira correta, a mãe consegue fazer um segmento adequado naqueles 9 meses, a gente geralmente consegue fazer o diagnóstico bem precoce, né? A gente vê que os rins ficam um pouquinho maiores, dilatados, e ali a gente já pelo menos orienta a mãe que vai ter algum outro quadro renal logo que a criança nascer e que a gente precisaria realmente investigar depois. Enquanto a gente faz o pré-natal, a gente não consegue achar a causa, mas a gente já tem algumas possibilidades, a gente já explica para a mãe o que pode ser. Às vezes o quadro abre com infecção urinária, que aí em bebês pequenos é um pouquinho difícil para se ter aqueles sintomas clássicos de dor, quando urina, às vezes pode ter só febre, ou às vezes a criança fica bastante chorosa, às vezes confunde muito com quadro de cólica, tem muitas pessoas que acham que só está tendo a cólica, que não está conseguindo resolver, mas a criança às vezes fica chorosa, dorme mal, alimenta mal por conta disso. E aí, às vezes, escolhe aquele examinho de rotina, a urina não tá boa, e aí a hora que a gente investiga que vai se fazer ultrassom, pelo menos para começar, a gente vê que o rim já está um pouco maior, às vezes bexiga já tem alguma parte também comprometida, porque como é uma coisa que inicia desde quando a criança está sendo formada, os órgãos já vão sofrendo desde quando eles já estão sendo formados. Às vezes a bexiga fica um pouco mais espessa, que a gente fala, a parede vesical fica um pouquinho mais grossa, o rim aumenta, o que liga os 2 órgãos também fica um pouco mais aumentado, que seria a região de uretra, ureter também pode ficar um pouquinho maior, e ali a gente consegue pelo menos tentar identificar. Tem outros exames que a gente precisa fazer depois para realmente fechar o que levou aquele aumento renal, né? Pode ser alguma coisa mais alta, né? Que aí dificulta para que o rim consiga drenar aquela urina que é formada, ou pode ser alguma coisa mais embaixo, que aí com isso a criança consegue fazer com que o rim drene, mas lá embaixo obstrui a saída, e aí leva a esse aumento dos 2 órgãos juntos. Existe alguma possibilidade de, durante o pré-natal, não aparecer nada no acompanhamento, na ecografia, e a criança desenvolver isso após o nascimento, ficar se sabendo após o nascimento? Existe alguma outra causa? Às vezes sim, às vezes no pré-natal tem um aumento muito discreto, às vezes é feito o exame, mas não é conseguido identificar de uma maneira correta, e aí a hora que a criança vai ficando maiorzinha, esse problema vai se intensificando. E aí fica um pouco mais fácil para a gente conseguir diagnosticar, né? Mas geralmente no pré-natal, quando tem alguma malformação renal, a gente consegue ver de uma maneira bastante clara. Assim, alguns casos não, alguns casos realmente correu aquele pré-natal tranquilo, depois que a criança nasce que acaba achando alguma coisa ali no meio, mas tem como ver sim, com certeza no pré-natal tem. E essa malformação, ela tem alguma causa específica ou acontece? Assim, o que a gente sabe de estudos que já tem feitos, assim,
é que geralmente é de origem genética. Na hora que está sendo formado o órgão, tem alguma posição que assim não fica daquela maneira que a gente espera, ou então, quando geralmente é menina, vou te dar um caso assim que é bem clássico. Quando é formada a região de uretra, às vezes tem algumas válvulas que se formam e obstruem a saída. Ali é todo aquele processo de formação genética que é um pouquinho modificado. Não tem uma causa específica, que a mãe deixou de fazer isso ou deixou de tomar alguma coisa e aí com isso o rim não foi formado da maneira correta. Naquele processo de formação que a gente sabe, tem algumas regiões que podem ser comprometidas e aí com isso leva a malformação renal. Essa hidronefrose é o que popularmente se fala que é válvula dilatada? Mas a gente escuta a mãe falar assim, meu neném está com a válvula dilatada. Isso é hidronefrose? Na verdade, quando se tem essa hidronefrose, é quando se tem um aumento de parte renal. Então, pode ser que seja por obstrução, igual eu estava te falando antes, ou obstruir embaixo, né? Então, seria região de uretra, região vesical, ou então tem alguma obstrução mais alta, que aí aonde se forma a descida dos dois ureteres, às vezes tem alguma coisinha ali que ficou ou com um ângulo um pouquinho mais baixo, que aí acaba levando aquele refluxo que a gente chama, que aí precisa recolocar naquela posição melhor para que a urina drene de uma maneira mais fácil. Ou então tem algum, como é que eu te digo, estreitamento lá em cima. Então fica mais difícil ainda para a urina descer. Com isso a gente precisa abrir um pouquinho para que desça de uma maneira mais fácil. Tá? E o tratamento é cirúrgico? Algumas vezes sim, algumas vezes precisa ser feito alguma intervenção cirúrgica de uma forma um pouco mais rápida. Tem alguns casos que a gente pode esperar, principalmente refluxo até próximo dos 6, 7 anos de idade, alguns casos se resolvem sozinhos. Mas aí depende muito da clínica, né? Se o paciente evolui estável, se não fica tendo infecção de urina repetidas vezes, se a função renal está sempre boa, a gente pode ir esperando até ver que grau que vai chegar. Às vezes chega para a gente num grau bem alto, de acordo com a criança vai ficando maiorzinha, esse grau diminui e chega até realmente a sumir. Mas não são todos os casos. Precisa ser visto cada caso com calma e acho que o principal é ver como que a criança evolui no quadro clínico geral. Se a gente vê que está piorando a função renal, que isso pode levar a um prejuízo futuro, com várias vezes infecção de urina, criança doentinha e tudo mais, a gente acaba intervindo mais rápido, a gente acaba corrigindo mais rápido. Então, a princípio, o tratamento é só medicamentoso, né? Isso. E aí, em alguns casos, ou dependendo do agravamento, vai para a situação cirúrgica. A gente sempre, em alguns casos, deixa medicação profilática para que não leve a uma nova infecção de urina, né? Isso já é consenso em todos os serviços grandes. A gente deixa numa dose mais baixa a medicação, e ela previne para que não se tenha infecção de urina várias vezes. Se com ela se consegue controlar, a criança fica bem e fica estável, a gente espera. Se mesmo com ela a criança volta a ter várias vezes infecção de urina, a função renal, quando a gente faz rotina de exames de sangue, se a gente vê que está ficando mais baixa, aí a gente precisa corrigir mais rápido, apesar de estar tomando a medicação. Doutora, rapidamente, só para a gente fechar o que nós conversamos no bloco anterior, tá? O que a senhora diria em termos assim de orientações para a mãe que está nos assistindo, que tem uma criança em tratamento com hidronefrose? Quais as orientações básicas? O principal é sempre vigiar a urina, né? A gente pede para que seja feito exames de rotina em espaços de tempo curto, ali pelo menos a cada 2 meses vigiar. Sempre que tem algum quadro febril, é importante coletar uma urina para ter certeza que está tudo bem, né? E a gente vai ter que ir seguindo o paciente próximo e vigiando principalmente a função renal do paciente. Isso que é o que a gente mais preocupa. A gente às vezes pega casos de crianças maiores que não foram seguidas de uma maneira correta
e aí a hora que chega pra gente já está com uma função renal um pouquinho pior. E aí não tem como a gente voltar atrás. Geralmente o que foi perdido a gente não consegue recuperar, a gente só consegue manter o que está dali para frente. Então sempre ficar atenta nessa parte. A medicação, o que tem muitas mães que às vezes se preocupam, mas meu filho vai ter que ficar tomando remédio por muito tempo, antibiótico, vai fazer mal. A gente tem que pesar o risco e o benefício. Para a criança receber essa dose profilática, que é praticamente menos do que metade da dose padrão que a gente usa, para ela tem um benefício absurdo e previne para que não perca esse rim depois mais tarde. A gente sabe disso. Eu acho que o principal é isso, é saber que se a gente está passando, a gente não está excessivamente querendo tratar. A gente está sabendo que para ele, o que já foi visto, o que já foi estudado, não se muda. Tem que realmente receber e tem que vigiar a urina sempre. O crescimento da criança também é bastante importante para a gente, são parâmetros que a gente usa para saber se está indo tudo bem. Velocidade de crescimento, velocidade de ganho de peso, isso mostra que está indo tudo certo. E o segmento direitinho com o pediatra geral e com o nefro. A hora que for o momento de precisar corrigir, que for aquele momento cirúrgico, ou entra o uro também junto para poder ajudar a gente, ou o cirurgião pediátrico. Então, fazendo o segmento correto, na grande maioria dos casos, a gente tem um sucesso bem grande. Então, mãe, você que está nos assistindo e que tem na sua casa uma criança com essa patologia, importantíssimo seguir esse tratamento e acolher, né, esse tratamento que é o tratamento necessário, né, doutora? Doutora Marcela, além de nefropediatra, a senhora também é pediatra geral e eu gostaria de dar uma palavra sobre uma outra situação que acontece muito com o bebê nos primeiros meses aí de vida, que é a questão do refluxo gástrico. Que é bastante comum. Que é bastante comum, mas que a mãe se desespera e a gente vê a mãe chacoalhar e a mãe chorar e né, não sabe o que faz. E é difícil. Assim, a gente sempre pede para ver muito parte de irritabilidade, de aceitação, de dieta. Se é uma coisa que está comprometendo demais tudo isso, a criança não consegue mamar direito, a criança dorme mal, com isso ganha pouco peso, a mãe fica extremamente estressada porque não consegue resolver a dor que o filho está sentindo, precisa começar a tratar, né? Tem algumas fórmulas de leite que a gente sabe que eles ajudam para diminuir, para conter um pouquinho mais fácil esse vômito, mas precisa receber tratamento medicamentoso junto. Não é por um prazo de tempo muito longo, a gente usa geralmente até o 6º, 7º mês de vida, depois começa a se resolver quando a criança começa a comer também, porque aí não fica só aquele alimento sólido, o alimento líquido, já começa a entrar alimento sólido junto. Mas assim, eu acho que na dúvida sempre é bom procurar o pediatra, é sempre bom esclarecer e se for preciso começar a tratar. Geralmente com umas 2 semanas de uso, a medicação já consegue agir de uma maneira bastante rápida, eficaz e a criança começa a melhorar. O refluxo gástrico também é uma má formação? Na verdade, assim, quase todas as crianças têm um pouquinho de refluxo fisiológico, por posição do órgão, por posição até da própria criança que fica a maior parte do tempo deitada, recebe alimento só líquido, a gente sabe que a grande maioria tem. E aí acaba que só volta aquela quantidadezinha de leite pequena, que não leva a maiores problemas. Algumas crianças têm a patologia um pouco mais intensa. Elas podem lesar a parte de esôfago e aí leva a uma dor pior, a criança fica muito chorosa e toda vez que mama, o líquido volta até um certo grau que a gente fala, que compromete um pouco mais. Essas precisam realmente medicar. Essas que têm o quadro de refluxo fisiológico, a gente só segue, acompanha, que de acordo que ela vai ficando maiorzinha, isso vai conseguindo se resolver sozinho. E esse refluxo, a criança sente dor? Porque ela chora bastante, né? É por dor que ela chora? Geralmente pode ter, sim, um pouquinho de dor, né? Como volta o líquido até próximo de região de esôfago, é igual no quadro de quem é adulto, dá aquela dorzinha aqui em região torácica, o estômago às vezes demora um pouquinho mais para conseguir digerir o leite, com isso leva a um mal-estar gástrico importante na criança. Como ela fica a maior parte do tempo deitada, isso fica ao longo do dia incomodando a criança o tempo todo. Quando a gente medica, a gente passa alguma coisa para proteger a parte gástrica, para que não fique tão irritativa essa volta, e com isso o estômago consegue funcionar de uma maneira um pouco melhor. Diminui um pouquinho a quantidade de líquido que sobe. Doutora Marcela, a senhora falou agora da criança ficar um pouco deitada.
qual é a posição da Sociedade de Pediatria em relação a essa mudança que ocorreu, acho que é dos 2 ou 3 anos para cá, porque até então a criança tinha que ficar na lateral, né, para não aspirar em função do refluxo. E aí agora não, diz que se preconiza que a criança tem que ficar de barriguinha para cima, Isso. deitadinha de barriguinha para cima. Eles viram nos últimos estudos que é a posição que é mais segura, né? A posição lateral ainda também é um pouco segura. A que não se pode nunca é a de barriguinha para baixo, porque ali tem um risco realmente da criança ou ter o vômito ou mesmo se sufocar, porque ela às vezes pode virar e não conseguir buscar o ar sozinha, né? Eu sei que às vezes dá uma certa angústia de ver a criança deitada com a barriga para cima e de achar que ela vai ter o vômito e pode engolir ou então aspirar aquele vômito, mas é a posição que, segundo a sociedade, é a mais segura. Teve muita polêmica, teve muita gente que não conseguia aceitar, mas os estudos provaram que, estatisticamente, foi o que teve menos risco de morte súbita, que é o que a gente preocupa mais naqueles 3, 4 primeiros meses de vida, que é eu acho que é o período pior, que pode ter esse risco maior. Então, sempre tentar deixar a criança com a barriguinha para cima. Para quem tem refluxo, tem aqueles travesseirinhos, que eles aumentam um pouquinho o ângulo, né? Então, a criança fica um pouco mais elevada no berço. Para quem não tem como comprar, pode subir um pouquinho também a parte superior do berço. Com isso, ela sempre vai ficar numa posição um pouquinho mais confortável para ela. A hora que mamar, isso ajuda para conseguir drenar o leite um pouco mais fácil. E isso incomoda menos também. Para as mães que têm esse bebê com refluxo, o que a senhora orienta? Sempre assim, tentar depois que der o mamazinho, deixar ele um pouco mais de tempo em pé, né, no colo, para que alivie um pouco para ele mais, facilitar para que o leite consiga descer mais fácil, digerir mais fácil. As posições quando dorme também ajudam bastante. Procurar um médico para que seja começado o tratamento certo. Se conseguir, que a gente sabe que às vezes tem algumas pessoas que não tem como, mas a fórmula que diminui a chance de ter o vômito ajuda bastante, que são aquelas que tem alguns espessantes na fórmula. Com isso o leite fica um pouco mais pesadinho, a hora que ela mama, ele não fica voltando tão fácil também. E assim, tem que ter um pouquinho de paciência. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que incomoda bastante, a mãe sofre, mas é por um curto prazo. Ali, com em torno de 3, 4 meses, a criança já começa a melhorar bastante. Os vômitos diminuem, ela começa a mamar melhor, dorme melhor e fica um pouquinho mais calma. Ok. Obrigada aí pela sua disposição em nos atender e nos receber aqui, né? E quem sabe a gente conversa num outro momento sobre outras patologias de criança. Não, com certeza. Obrigada a vocês. Eu conversei com a doutora Marcela sobre patologias de infância. Ela é nefropediatra e também é pediatra geral, aqui na Promed. Nós vamos então embora agora, porque nosso tempo acabou, né? Eu espero vocês na próxima semana. Até lá!